Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja bem-vindo à edição número 138 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo aqui na bancada hoje o jornalista João Jabbour. Bom dia, Jabbour, bem-vindo ao Café com Política. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia a toda a nossa grande audiência. Também conosco o Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. Eu sou o economista Reinaldo Café. Hoje o Kleber Santos, por motivos profissionais, não está compondo a bancada, mas estará conosco aqui na próxima sexta-feira. Bom, o convidado dessa sexta-feira do Café com Política é o CEO do Instituto Travessia, Renato Dorgan. Dorgan é especialista em pesquisas qualitativas, quantitativas e estratégia política. Dorgan, obrigado por estar conosco novamente aqui no Café com Política. Um bom dia para você. Bom dia a todos. Aí é sempre um prazer estar conversando com vocês aí da região de Bauru. É um programa que alimenta cada vez mais além de ser um café da manhã aí, a gente conversa também sobre política e é muito salutar a gente conversar sobre isso. Obrigado pelo convite. É uma alegria recebê-lo aqui, Dorgan. Vamos já direto ao ponto, né? Como é que você tem acompanhado essas... Vamos começar com a questão do Lula, né? Pesquisas de vários institutos têm apontado aí uma queda na popularidade, em cenários em que ele dispute com o Bolsonaro muito próximo, a própria Michele Bolsonaro se aproxima muito do desempenho dele. Como é que você tem visto aí a avaliação do governo Lula, se só é um problema de comunicação ou é um problema mesmo daquilo que está entregando? Não, sem dúvida nenhuma. O Lula o início do governo Lula em 2023 foi um início bom ali, existia uma queda de preços real. O grande problema, objetivamente, é o problema de custo no Brasil. O custo de vida em 2024 voltou a aumentar demais e no final do ano aumentou de maneira, principalmente a inflação de alimentos, muito acima da inflação comum, né? Então todo mundo fala, uma inflação 4, 5, 6%, 3%, 2% anual, que era a previsão no final, ficou ali em torno de 6%. Como que a inflação é isso se eu vou no supermercado e as coisas estão aumentando? Não, porque a inflação não é só alimentos, né? Ela é a soma de todos os produtos, né? E de várias relações econômicas, contratos de aluguel, produtos manufaturados, produtos químicos, industriais. Então a inflação em alimentos, ela corroeu grande parte do custo de vida da classe, principalmente C e D. No ano de 23, existiu uma queda de alimentos e uma certa queda no preço dos combustíveis, o que conseguiu manter ali o governo Lula numa taxa de aprovação boa ali, razoavelmente boa, mesmo com o embate ideológico muito forte de 2022, que tinha uma grande parte da sociedade ali, pelo menos uns 35%, que independente do que Lula fizesse, não aprovaria o governo. A aprovação de Lula ali em 23 foi razoável por causa dessa questão do custo de vida. Em 24, esse eleitor, uma parte do eleitor de Lula, grande parte eu vou falar, porque a realidade é essa, a grande maioria do eleitor de Lula de 2022 votou nele não por causa da questão ideológica de esquerda, mas principalmente por uma expectativa na melhora do custo de vida. Como esse custo de vida caiu, a aprovação piorou. Eu leio muito mais com essa ótica que o grande problema é o... Nós tivemos um pequeno problema aqui com a internet, né? Nós estamos com o nosso convidado, o Renato Dorgan, né? Pelo Skype, né? E acabou aí tendo um probleminha na conexão, né? Temos aqui também uma queda aqui interna, né? O João Jabbour acabou prejudicando. Mas ele falava, né? Dessa questão envolvendo a economia, né? Nós trouxemos hoje no Cidade 360, Jabbour, a inflação oficial foi 4,83 e o grupo Alimentação e Bebidas bateu 7,89. Isso é uma média entre eles, mas nós temos ali produtos que subiram 20%, 18%. E eu estava até comentando com o Bizarra, né? Eu tive no mercado comprando poucas coisas, fiquei surpreso na hora que eu fui pagar.
Eu levei 2 sacolinhas embora, R$140, e não era nada demais, né? Imagina para quem ganha aí R$1.500, R$2.000, né? Quem luta, né? Acho que essa questão da caristia tá pegando forte aí, né? Acho que é uma leitura que tem muito a ver com essa queda de popularidade do Lula. É verdade, Café, tá pegando forte, você comentou isso na própria pergunta, ele na resposta confirma, ele trabalha com instituto de pesquisa, com análise, ele é cientista político também, e de fato a economia é o que tem puxado para baixo. Mas você citou também comunicação, né? É incrível como o Lula e o governo e a própria esquerda, de uma forma em geral, estão distantes cada vez mais das redes sociais, né? Inclusive há já uma certa movimentação junto aos estrategistas do governo para que ocupem mais espaço, para que os militantes, os ministros e etc. ocupem mais espaço nas redes sociais, para ver se pelo menos na comunicação eles conseguem passar alguma mensagem que contraponha a essa realidade dos fatos, que é a realidade econômica, né? Então o PT está com sérios problemas, o Lula está com sérios problemas do ponto de vista também de comunicação e mesmo de se sentir à vontade. É diferente dos 2 primeiros governos dele, né? Quando o Lula ia à rua, o Lula não foi à rua a rigor, nem na campanha, se você puxar um pouquinho pela memória. E então a direita, o centro-direita, ocupou esse espaço, né, de forma avassaladora mesmo com a derrota do Bolsonaro, e o PT ganhou o poder, mas ficou ali meio que incrustado, meio que acuado no poder e tentando aí, né, recuperar esse prejuízo, fazer um bom governo. Agora, o momento é ruim, parece que vem uma pesquisa aí que mostra uma queda muito grande, da maior de todos os governos dele, de popularidade nos próximos dias. E aí teria uma variação de praticamente 10 pontos percentuais, né? Aí eu tenho debatido, colocado essa tese, Jabud, que também não adianta você querer comunicar bem se você não tem o que entregar também, né? Essa é a grande questão, né? O governo, por exemplo, na caristia, em momento algum admitiu que havia problema na economia. Falou, vocês estão muito rigorosos, é a Faria Lima, como assim? A taxa de desemprego caiu, houve geração formal de emprego, o PIB cresceu o ano passado provavelmente 3,5%, 3,7%. Olha, o Fundo Monetário Internacional 3,7% de crescimento. E aí o governo fala, tá tudo bem, agora não. Ele faz uma reunião ministerial, ele chama os ministros ligados à área econômica, dizendo, olha, nós precisamos baratear o preço. Na reunião ministerial ele falou, o preço dos produtos tão caro. Quer dizer, é uma certa contradição entre se a coisa está bem, a população melhorou o seu poder aquisitivo, está comprando mais, não haveria esse impacto da caristia, né? Então eu vejo que, por mais que o Sidônio lá entre para tentar melhorar a comunicação, há também um problema na verbalização. Veja o caso do Rui Costa essa semana numa entrevista à CNN. Ele fala em intervenção no mercado. Ele, na resposta, o que vocês vão fazer para baratear o preço dos alimentos? Então nós vamos fazer uma intervenção. Aí teve que vir à noite. Na verdade ele falou intervenção num programa oficial. Essa palavra é pesada, né? Ele falou num programa oficial do governo, que é café com o ministro, alguma coisa assim, e à noite ele teve que vir desmentir. Não, eu não quis dizer, porque o que está no imaginário de todos nós de intervenção? O que remete? Congelamento, tabelamento, confisco de poupança. Então, são coisas que, por mais que a comunicação queira trabalhar, você também tem que ter gente capaz de verbalizar aquilo que está pensando e não ser traído também com esse tipo de colocação, né? Eu acho que há a grande questão, e que pegou muito mal também essa história de querer fazer a cepa, né? Quer dizer, a partir de agora nós vamos dar uma olhadinha num prazo de validade maior, é uma sugestão da Associação de Mercado, nós estamos estudando isso. Aí começou a sair na internet memes, botando lá um pão estragando, aí comparando os caviares, né, que são servidos. Depois sai uma notícia de que a Janja contratou um cozinheiro famoso para treinar a equipe dele pagando R$60 mil, e aí a internet não perdoa, né? Para eles o caviar e para nós o produto vencido, né? Então tem um imaginário aí que está difícil, né? E parece que eles estão com muita dificuldade de encontrar o tom, né? E aí chamou a atenção também essa semana uma declaração de um integrante do governo dizendo que o Lula não acessa o celular dele, quem acessa é a Janja que responde. Quer dizer,
vai ser analógico assim. Mas, Café, eu queria só fazer uma observação, né? Eu acho que, de fato, esse governo não se compara com os 2 primeiros governos dele. O momento é outro, a economia mundial é outra, o país é outro. O próprio Lula dá algumas demonstrações de que já não tem aquela energia e o mesmo pique, mas do ponto de vista de uma gestão e numa era midiática, numa era de narrativas, a comunicação ganhou uma relevância muito grande, né? Não estou defendendo, mas estou dizendo que na mão dos políticos, né? Haja vista agora o Trump, por exemplo. O Trump fez e sabe fazer muito bem, e agora está melhor ainda nesse aspecto, melhor entre aspas, né? Ele fez uma propaganda e está fazendo ainda, desde a campanha, tremenda. Agora, o que ele vai entregar também, e já começa a gente a perceber que não vai conseguir fazer tudo o que está falando, e inclusive já teve até intervenção do judiciário lá, né? Num primeiro momento, e ele usa muito, o Trump no caso, né? Só para dar esse exemplo, usa muito lá nos Estados Unidos a retórica, o momento bom que ele vive, para justamente talvez ganhar tempo com aquilo que ele precisa entregar de fato e aquilo que o povo americano quer, que é também parecido com o nosso problema aqui, que é reduzir a inflação. Ele não vai numa canetada como dessas que ele fez aí no começo do governo resolver o problema da inflação lá, que é a grande demanda. A grande demanda do norte-americano não é necessariamente o imigrante legal, embora a maioria dos americanos recentemente demonstrou que quer que acerte essa situação, entre outros aspectos ali, né, a questão da liberdade, que se fala muito, né? Então a retórica, a comunicação, o governo manter esse canal e manter um certo domínio dessa narrativa, de mão dupla inclusive, faz com que ele ganhe tempo, né, para tentar soluções. Nesse seu recorte, quer dizer, é óbvio, né, porque quando você demonstra uma certa fragilidade e no outro espectro político você tem muita capacidade de comunicação, vamos pegar o caso do vídeo do Nicolas Ferreira. Isso. O que ele fez? Pegou um banquinho, criou um roteiro, pegou uma norma do Banco Central que aparentemente poderia ser até positiva se você olhar para lavagem de dinheiro e uma certa, apesar que eu entendo que quem opera paralelamente, marginalmente, não vai usar PIX para fazer transferência, ok, mas deu margem. E quando indagado, o próprio secretário da Receita Federal falou, não, nós vamos ter agora como é que vai ser a movimentação financeira, se tiver alguma inconsistência nós vamos chamar. Ora, isso foi o gatilho, né, para falar, peraí, quer dizer o seguinte, então você que vende lanche na feira, lanche na rua, se vender mais de R$1.000 por dia, na hora que somar R$5.000, seu nome vai para lá, você paga imposto? Não, então a Receita pode chamar. Ué, é uma ilação? Mas havia uma possibilidade, afinal de contas você vai ter o banco de dados, mas nós não podemos quebrar o sigilo, não saber de onde vem para onde vai. Sim, mas se é movimentação financeira, é movimentação financeira. Então, deu esse gancho que gerou um gatilho e que, numa boa comunicação de alguém que domina a internet, afinal de contas o Nicolas foi eleito porque ele domina a internet, ele teve o deputado mais bem votado por conta dessa domínio desse meio digital. Aí depois você tem a decisão é boa, é tudo muito bom. Mas eu retiro, a normativa não era boa, então defenda até o final. Isso criou inclusive um mal-estar entre os seus próprios parceiros que foram colocar a cara a tapa, né, para poder desenvolver. Então, eu entendo, viu, o seu recorte, mas avalio também que o governo dá margem, aí claro, que dentro desse novo mundo de comunicação, um pequeno deslize aqui dá margem para uma série de especulações a colar, né? O inferno astral, né? Há um círculo vicioso. Como dizem, né? Como é que é? O diabo mora nos detalhes. Nos detalhes. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Você vê, de fato, você tem razão. O jeito que o governo está comunicando, ou mesmo uma simples declaração, né? Acaba criando um ambiente mais conturbado, dá margem para a oposição trabalhar a informação de forma na forma da narrativa, né? Que a narrativa é o que é um jeito de você dizer algo que guarda relação com a realidade, mas dizer
com a sua interpretação, ou às vezes até dizer de uma forma que não é exatamente que não espelha exatamente os fatos, né? E hoje eu acho isso muito ruim, porque isso confunde muito, né? Numa população que não tem formação política, não tem consciência política plena, é muito fácil a manipulação, né? E isso conturba demais, né? E a gente fica numa guerra verbal que na prática não significa nada para ninguém, né? Não resolve os problemas, enfim, tudo bem, faz parte do jogo. Já foi assim em outros tempos, agora foi potencializado pela internet, mas é uma relação ainda polarizada, né, agora do ponto de vista verbal, e que confunde mais do que ajuda. Agora, o governo tem de fato que fazer a coisa certa, tem que entrar no eixo, tem que ter entrosamento interno. A liderança, eu acho que conta muito nessa hora, porque a liderança, a gente vê aqui, vê em qualquer lugar, a liderança espelha o comportamento, espelha os posicionamentos, espelha as atitudes, né? E isso, de fato, no governo Lula está um desastre. Hoje recebendo o Renato Dorgan, que é especialista em pesquisas e CEO do Instituto Travessia. Bom, Renato, mais uma vez pedimos aí desculpas, né, pelas questões técnicas. Vamos com áudio nesse momento, e você estava desenvolvendo o seu raciocínio, falando um pouco da questão da caristia. Eu e o Jabur, enquanto a gente estava tentando retomar, emitimos a nossa opinião, entendendo que há mesmo um problema, né, entre aquilo que está sendo comunicado e aquilo que o cidadão sente na ponta, e cai a popularidade. Para a conclusão do seu raciocínio, Renato. Não, sem dúvida. Não, a questão econômica eu acho que é a grande questão, uma queda ali, um aumento no custo de vida. Então, o eleitor do Lula esteve concentrado ali na classe C2B, e para a classe C2B esse custo de vida ele pega, né? Então, agora, obviamente que você tem problemas de comunicação, isso é falado desde o começo do governo. O mundo mudou demais depois de 2012, 13, 14, é um outro tipo de comunicação. Isso se intensificou demais depois de 18. As redes sociais são muito importantes, e também o modo de você se comunicar. O modo de comunicação do PT, que o governo Lula empregou ali no começo do mandato, é um método antigo, baseado na lógica da televisão e de veículos oficiais apenas, de mídia, né? Mas não é isso, né, o que acontece hoje. A influência do eleitor, ela principalmente se dá na rede social, e a rede social é uma linguagem própria que você tem que estabelecer. Você não pode transportar a linguagem da televisão e do marketing político publicitário, antigo, tradicional, total ali para a rede social, né? Na rede social existe uma série de engajamentos que eu acho que com a entrada do Sidônio aí, o novo ministro, isso pode melhorar um pouco, mas isso vai ser muito mais para não deixar essa perda de eleitores de 2022 para um eventual candidato mais centralizado, né? O desenho ali eleitoral é cada vez mais propício de Lula querer disputar com o Bolsonaro, porque se tiver um eleitor mais centralizado, o Lula vai ter grandes problemas, porque parte do seu eleitor de 22 pode migrar, né? E a comunicação, ela vai entrar, eu acho que principalmente para segurar, uma comunicação mais moderna vai entrar para segurar essa migração desse eleitor que já está respondendo desaprovado, né? Que já está respondendo que há desaprovação de Lula, né? Então, sem dúvida nenhuma que a questão da comunicação ela pega, mas assim, embora a economia, os números de macroeconomia, de exportação, são bons números, a economia não está tão colapsada como falam alguns, né? Tem alguns especialistas falando isso, olha, não está tão ruim assim, está crescendo em alguns setores, não sei o quê, mas o grande problema é a microeconomia, né? É o custo de vida, principalmente da classe C e D, que é a grande maioria do Brasil, que não consegue ter fôlego para pagar tudo que tem que pagar, e o salário é achatado e as remunerações são baixas no Brasil, entendeu? Na maior parte das regiões se paga ali pouco, então é o grande problema, é o problema da microeconomia, mas a comunicação é um drama deles, não tenha dúvida, eles não se atualizaram. Perfeito. E eu acho que essa leitura tua, né, de que o melhor adversário para o Lula é o Bolsonaro, exatamente porque foi aqueles que estavam na dúvida entre os dois é que acabaram decidindo as últimas eleições, né?
A migração de votos, esse eleitor mais centralizado, né, que era um eleitor que votava mais no PSDB no passado, ali no Serra, Alckmin, Aécio, né, para presidente, e uma parte ficou com o Bolsonaro, mas uma parte também votou no Lula. O grande segredo da eleição, quando é polarizada em extremos ideológicos, né, direita e esquerda, é quem vai ficar com os caras do centro. O centro não tem fôlego para ganhar eleição, né? Pelo menos até 2022 não tinha fôlego. Mas ele decidia, né? E um discurso mais centralizado de Lula, assim, o Bolsonaro fora da disputa, um candidato, vamos supor, como o Ronaldo Caiado, o Tarcísio, o Ratinho, não sei, ele centraliza mais, ele é menos ideológico ali, talvez, ele é, claro, mesmo sendo identificado como de direita, ele é menos radical ali, né? Então ele traz um pouco esse eleitor de centro e talvez para o Lula, nesse momento, seja melhor do que o Bolsonaro mesmo, tenho dúvida. Renato Jabbour aqui, bom dia, obrigado pela entrevista. Tem aqui um amigo seu, o vereador Arnaldo Ribeiro, te mandando um abraço e até entregando já a sua preferência clubística, dizendo que você é um São Paulino ferrenho. Eu sabia que ele tinha mais virtudes do que já aparentava. Temos ontem o Guarani ali, estamos acertando o time. O vereador Arnaldo é uma pessoa maravilhosa, gosto muito dele, Arnaldinho, grande amigo de anos aí. E podemos ter uma semifinal entre Noroeste de Bauru e o São Paulo, hein? Os dois vão bem lá no mesmo grupo. Vai ser difícil dividir o coração aqui. Mas, Jabbour, a sua pergunta. Tá, só para complementar e dizer que amanhã na decisão da Copinha não vai ser essa moleza que vocês estão pensando não, mas tudo bem. Ao corintiano. Renato, a minha pergunta vai no sentido dessa sua última resposta. Nós temos de um lado o Bolsonaro inelegível e de certa forma com alguns desgastes também, o governo do PT, do Lula, conforme a gente já falou no primeiro bloco, com problemas de popularidade, com a economia, com essa carestia, né? O custo de vida principalmente, e os candidatos de centro apostando que chegou a vez deles, né? Caiado se movimentando, vai lançar agora a candidatura em Salvador, né? Vai fazer turnê pelo país, tem Ratinho, tem Zema, tem até o Tarcísio, dá para considerar um pouco mais ao centro, né? Nem tanto à direita, embora tenha ainda o estigma do Bolsonaro que ele carregue. Como é que você avalia, na sua opinião, por tudo que você pesquisa, analisa, você acha que pode ser a vez de um candidato mais ao centro agora, em função desse esgotamento da polarização Bolsonaro-Lula? Não, sem dúvida. Na verdade, eles não são candidatos o que a gente chama de centro, do ponto de vista sociológico, é social-democrata, né? Social-democrata. Sei que esses candidatos não são, eles são candidatos liberais, mas são democratas ali de centro-direita, talvez. Eu acho que tem uma dose ali, né? Muda um pouco a característica do Caiado e do Tarcísio, principalmente. O Tarcísio é muito mais identificado com o Bolsonaro, com políticas mais conservadoras, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão bem liberal da economia. O Caiado, mesmo estando num estado, do ponto de vista eleitoral, né, tem grande não tem grande quantidade eleitoral, então qualquer pesquisa quantitativa que aparecer agora, ele vai aparecer com um pouco, né, em comparação aos outros que estão em estados maiores. Porém, o Caiado, ele tem um apelo muito interessante do ponto de vista de conversar com o que o Brasil espera, né? Que é desenvolvimento econômico, a questão do agronegócio. Ele tem um case de segurança lá em Goiás, ele tem uma história ali, então ele é um político mais profissional ali, ao mesmo tempo. Então, o Tarcísio já é mais identificado com o bolsonarismo, mas o Tarcísio consegue furar essa bolha e entrar para o centro também. Os outros, o Zema, eu acho que ele tem muita limitação ali de furar a bolha para o centro, porque aí ele já é muito identificado como um super liberal, e mesmo estando num estado importantíssimo, né, do ponto de vista eleitoral, que é Minas Gerais, ele não tem tanta projeção nacional ali, daí do ponto de vista até de marketing político, quando a gente entende ali a região norte e nordeste, não sei se o Zema consegue ter um certo apelo de marketing de verdade ali. Aí já vai ter uma conversa muito dissonante com a realidade dessa sociedade, desses lugares. Mas assim, eu acho que sem dúvida nenhuma, a chance de ganhar um candidato um pouco mais centralizado, né, nesse centro-direita,
ela é muito real. Ela é muito real. Quem se organizar, a questão é ter um congestionamento, né, João? Porque daí se você congestiona e tem 5 candidatos ali, 4, tá todo mundo falando que quer ser candidato, Pablo Marçal, Gustavo Lima, daí sai 2 desses governadores, pelo menos, aí você começa a ficar uma eleição muito fragmentada, né? E daí você pode ter um segundo turno dos extremos ali, mas eu acho que é um desenho muito propício para você ter um candidato mais centralizado. E eu acho que é ali que o nome do Caiado e do Tarcísio são os principais, né? O Tarcísio, aí é essa questão. O Tarcísio, será que vai ter uma eleição muito, muito fácil em São Paulo, talvez, de reeleição? E porque é bem aprovado, tem uma boa gestão no interior, principalmente aqui na capital e na grande São Paulo, os índices são piores para ele. Mas ele compensa isso com uma aprovação muito alta, principalmente no interior, né? Mas não sei, a questão do Tarcísio ele é muito correlacionada com o Bolsonaro. Aí seria uma coisa ali, daí tem que ver o que o Bolsonaro quer. Daí o Bolsonaro, se criar tensão em relação ao Tarcísio, fica mal pro Tarcísio, porque eu peguei uma parte ali, quando estava sem áudio ali, mas eu ouvi falando aí que é verdade, a direita domina as redes sociais, e exatamente esse domínio da direita defenestrou o João Dória por causa da briga com o Bolsonaro. Então o Tarcísio, ele pisa em ovos ali, porque tem que ver o que o Bolsonaro quer. Ele agora está falando da mulher, está falando dos filhos, que também são competitivos, mas teriam problemas graves no segundo turno. No segundo turno aí a rejeição seria muito alta e esses candidatos governadores, eles teriam uma rejeição muito mais baixa. Então, eu acho que é um desenho muito propício para candidato centro-direita, não tenha dúvida. E com essa queda aí do Lula de aprovação, e não sei se em 2 anos vai se recuperar essa questão do custo de vida. Você pode até melhorar a comunicação, mas o eleitor que elegeu o Lula, na verdade, é o eleitor de classe C2D, a gente sabe, os índices são muito acima da média ali. O Lula veio na classe B de praticamente 70-30, então é onde ele ganha a eleição. E na C2 também ele equilibra, ganha por uma margem ali boa até, então eu não sei, aí nessa classe a vida não melhorou, ao contrário, e tem uma frustração muito grande em relação a isso, né? E a gente tem 2 anos de governo ali, que eu não sei se é tão fácil melhorar essa vida lá embaixo, né? Renato, o fenômeno do ressurgimento com força da direita e do conservadorismo, de uma forma geral, ele é global, ele não é apenas local, né? Não foi apenas a eleição do Bolsonaro lá em 18 e etc. Como é que você vê a eleição do Trump e em que medida isso influencia no processo eleitoral aqui no Brasil, que já começou, né? A eleição, afinal de contas, é o ano que vem. Não, sem dúvida, a tendência, a questão, a discussão, aqui no meio sociológico, a discussão de polarização, esse discurso polarização é uma coisa muito mais midiática, né? Eu não vejo a esquerda como um polo forte em nenhum lugar do mundo. O que você vê são candidatos de centro, sociais-democratas, que hoje o sujeito de esquerda é chamado o sujeito democrata é chamado de esquerda. Mas a esquerda em si, o socialismo ali, ele é fraco hoje no mundo inteiro. Ele está perdendo força de discurso. O Lula, na verdade, se você for analisar, claro, o Partido dos Trabalhadores, o pessoal que dão a base de sustentabilidade para o Lula ali, são partidos de esquerda, mas o Lula em si, na verdade, é muito mais um popular assistencialista, um perfil que o Brasil sempre gostou, começou ali no Getúlio, né, há quase um século atrás, é muito mais um popular assistencialista do que um cara ali de esquerda mesmo, né, teórica. Então, a vitória do Lula ali é uma vitória contra o Bolsonaro de 2 players muito populares, né, claro, que usaram os discursos ideológicos ali para acirrar os ânimos, mas eu não vejo a esquerda como polo. Então a direita ela cresce sem dúvida nenhuma no mundo inteiro. Você tem que ver se essa direita tem um viés
liberal, um viés liberal conservador ou só conservador, né? Onde é só conservador, ela não se estabelece, porque ela consegue vencer a eleição, mas logo depois a economia, o dia a dia, ele mostra que aquilo é uma falácia, né? O liberal conservador, que é o caso do Trump, e o Trump está apertando nessa questão ideológica, ele além de esquentar a economia interna dos Estados Unidos, né, e isso é o que o americano quer, na verdade, ele mexe em ícones de uma era de mudanças de costumes, né? Então esse negócio que ele bate muito no negócio da cultura woke, que é essa coisa do policiamento, da coisa mais do policiamento das coisas politicamente corretas, uma visão mais de respeito às igualdades, às diversidades, não sei o que, ele bate de frente, porque grande parte da sociedade americana acredita que esse é um dos principais elementos dos Estados Unidos estar aí ficando com vários problemas econômicos internos. Tem um problema dos Estados Unidos de pessoas endividadas por causa de saúde, por causa de hipotecadas, tem um problema de mercado de trabalho que é evidente, você tem bolsões ali, não vou falar de miséria, mas tem bolsões de desigualdade que no sonho americano que isso não era previsto. Daí a culpa recai sobre, na verdade, isso é um problema econômico mundial, a China cresce cada vez mais, você tem outros centros comerciais, daí é uma discussão interminável. Mas é mais fácil você falar que o problema é o imigrante, o problema é a cultura woke, são os costumes que estão deixando a sociedade mais fraca, e não sei o que lá. Então, aí você tem um apelo eleitoral muito forte, e se agora, nos 4 anos dele, ele der resultados econômicos, porque ele teve a Covid ali, né? Ele teve a pandemia, que pode ter atrapalhado os resultados econômicos que ele buscava. Se ele tiver grandes resultados internos, mesmo criando um banzé no mundo inteiro aí, brigando com todo mundo, claro que os Estados Unidos é um país, né, é a grande civilização do Ocidente do século XX e do XXI, ainda é, né? Então ele vai influenciar com certeza o mundo inteiro, mas isso é uma tendência na Europa também, com esse mesmo discurso da mistura da questão dos costumes e de um certo liberalismo. É que assim, o discurso liberal ele tem que ser muito dosado em alguns lugares do mundo, né? Porque os Estados Unidos já está acostumado com esse discurso. Agora aqui você vem com um discurso muito liberal, por isso que eu abri aspas e falei do Zema, que eu acho muito difícil de se projetar nacionalmente. Ele assusta demais o brasileiro. A gente tem um déficit social enorme, tem muita gente fora da economia real, né? Então, ainda o Estado precisa ser presente, porque senão você pode colapsar ali áreas essenciais e piorar ainda mais o problema de serviços, né? Mas eu acho o problema social brasileiro. Mas eu acho, sem dúvida nenhuma, uma direita que veio para ficar. Mas é uma direita que mescla o conservadorismo com o liberalismo. Eu acho que o Bolsonaro ele não alcança o que o Trump alcançou. O Trump tem mais facilidade disso. Eu acho que talvez o Trump é um businessman, é um cara antigo dos Estados Unidos, que se relaciona com os grandes caras de verdade, que tem muita inteligência ali, tem muita comunicação, então ele conseguiu agregar e trazer para ele esse discurso, que é um discurso mundial ali, né? Mas você vê na Europa exatamente isso. O que eu acho que cai em desuso é a esquerda, tá? Eu acho que a esquerda, ela vai perdendo cada vez mais força, ela vai ter que se reinventar, e ela vai ter que se reinventar sob forma de social-democracia, eu acho, de democracia, mas dentro do capitalismo, né? Não um discurso anticapitalista, um discurso de estatização de tudo, um discurso ultrapassado e que a gente sabe que não dá certo. Tem os cases, né, de Cuba, Coreia do Norte, União Soviética, Venezuela. Então, não adianta querer convencer que uma revolução socialista vai adiantar. E eu não acho que o povo está nessa. O povo votou muito mais no Lula por uma questão de melhoria do nível do consumo de vida, e claro, e muita rejeição ao Bolsonaro. Aí quando a gente fala de candidatos de centro, esses candidatos têm muito menos rejeição. Esses governadores têm muito menos rejeição, entendeu? O que a gente vê em qualitativa é que Lula e Bolsonaro, mesmo sendo grandes players eleitorais, eles têm muita rejeição. Então, uma candidatura mais centralizada à direita, ela vai trazer, com certeza, votos
de que foram de Lula de 22 e que muita gente vota em Lula ali em 22 sem gostar do Lula, já com desgaste, só para Bolsonaro não vencer, né? Mas sem dúvida Trump vai influenciar e muito, mas mesclando liberalismo, eu acho, e conservadorismo. Então eu acho que o candidato aqui também vai ter que ser mais sofisticado do que o Bolsonaro. Vai ter que saber conversar economia, né? Como que eu vou girar esse país, como que eu vou fazer esse país crescer, como eu vou fazer esse país gerar emprego, como eu vou fazer você ter dinheiro aí para pagar suas contas, né? E o Bolsonaro não conseguiu fazer isso, e eu acho que esses governadores talvez tenham, ok? Agora, Renato, você falou aí dessa perda de musculatura da esquerda, e quando a gente olha, nós falamos, enquanto a gente estava mantendo contato, navegamos aqui por vários nomes, você citou da direita, as opções a Bolsonaro, né? Nós falamos do Zema, falamos do Tarcísio, surgiu o nome da própria Michele, os 2 filhos do Bolsonaro, o Ratinho Júnior também pode entrar nesse tabuleiro, e quando a gente olha o Lula e o seu eventual sucessor, recai muito sobre o Fernando Haddad, que tem tido um desgaste muito importante. A questão do Pix aí colocou ele bem ali num centro. O que está acontecendo? A esquerda não tem renovado e a direita ou centro-direita tem mais opções nesse momento? A esquerda é unificada, né? A esquerda a gente lê PT, né? E partidos satélites ali, PSOL, PCdoB, né? Hoje em dia PV, aqueles partidos mais próximos ali, que não chegam a ser satélites, mas PSB, PDT, mas não tem grandes nomes, né? Para o PSB talvez tenha no futuro o João Campos ali, ela não consegue renovar, né? O PT não conseguiu, sem dúvida nenhuma, e teve uma geração, 2 do PT, que foram sugadas ali pelo mensalão, depois pela Lava Jato. Então você tinha ali uma safra, né? Palocci, Zé Dirceu, sei lá, Mercadante, Marta, eles sofreram com esse desgaste ali do governo PT e exposição midiática de corrupção, tudo isso. O Lula sobreviveu, mas eles eleitoralmente não sobreviveram, então eles não criaram. O Haddad foi prefeito de São Paulo, talvez seja ainda o nome ali que consegue vir também para o centro um pouco, um nome mais palatável, mas ele está sendo ali um escudo, né, do governo. E quando você quer construir um nome, você não coloca ele de escudo, né? Então ele apanha muito ali também. Talvez ele seja o nome mais digestível do mercado e que as pessoas mais suportam, mesmo tendo problemas com esse próprio mercado, entendeu? O Haddad, na verdade, é um tucano, né? Praticamente, um social-democrata ali que fica ali, mas está a serviço ali do PT, mas eu acho que é muito problemático. A direita não é unificada hoje em dia, né? Então ela vai aparecendo novos nomes, né? Ela não é unificada como ela foi ali, porque na verdade parece que não era da direita, era um partido de centro, com um certo viés de direita, por causa de um certo liberalismo de Estado ali, mas eles unificavam, então saía dali, então saía praticamente do governo de São Paulo o candidato. Em 14 saiu o Aécio, porque aquela briga Serra e Alckmin já estava desgastada. Mas hoje em dia não é unificado, né? Hoje em dia não existe. Tem uma direita mais centralizada, que seria o MDB e o PSD, que parece que fazem uma tabela ali em alguns lugares e tem uma hegemonia, estão em praticamente todos os governos ali, de tanto federal, municipal, estadual, vários prefeitos. Você tem uma direita mais bolsonarista, talvez, o PL, com o PP ali e os republicanos, que são ligados à Igreja Universal, orbitando ali, não sei o quê. Aí é mais à direita. E daí você tem nomes, né? No Brasil é um partido de nomes, não é um partido unificado. Então a direita ela não é unificada, ela tem vários nomes por isso. A gente está numa fase que possivelmente, se alguém conseguir ser o candidato único dessa direita, ele vai ter uma grande chance. O Caiado já mostra que ele, independente se Bolsonaro lança família ou não, ele vai, né? É um indicativo. O PSD e o MDB mostram aí que querem alguma coisa, pode ser desde vice do Lula até, sei lá, ter candidato, ter outro nome, ter o próprio Tarcísio, não sei o quê. O Tarcísio possivelmente não vai
ser candidato dependendo da movimentação do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar, não é você meu candidato, é a Michele, o Tarcísio vai ficar por aqui, porque ele sabe o poder das redes, e daí as redes podem acabar com ele, e ele construiu tudo pautado numa relação com o Bolsonaro, né? Mas a direita são vários grupos, né? Mas o pensamento de esse voto mais à direita, que eu acho que orbita desde a extrema direita, desses players mais de midiáticos, né? Como o Nicolas, Pablo Marçal, o Abílio lá em Cuiabá, o André lá em Fortaleza, né? Eles tiveram resultados bons aqui, até uma direita bolsonarista, conservadora, e um centro-direita mais conservador, mais liberal, entendeu? Com uma visão muito mais econômica do que de costumes. Então tem vários, a direita está bem fragmentada, enquanto a esquerda é Lula, né? Então manda pro Lula, joga na área que o Lula tá lá, não dá. Chega uma hora que a gente gosta de futebol, o jogador com 38 anos não é assim, joga na área que ele joga no Caleri que é gol, né? Não dá. Muito bem. Não precisa dúvida nenhuma. Renato, queremos agradecer muito a sua participação. Nós estamos chegando ao final do programa. O Renato Dorgan, que é especialista em pesquisas quantitativas, qualitativas e de estratégia política e CEO do Instituto Travessia. Prazer reencontrá-lo e até uma próxima oportunidade. Um bom fim de semana para você. Muito obrigado, sempre um prazer. Bauru é uma cidade que eu gosto muito, importante para o Estado, para o Brasil, e obrigado a todos, contem sempre comigo aqui. Muito bem, esse foi então o Renato Dorgan, que concedeu a entrevista aqui no Café com Política, e a gente volta na semana que vem. Tudo certo pro jornal nesse fim de semana, meu caro Jabur? Tudo certo, Café, um jornal robusto e cheio de informações. Bom final de semana a todos. Você sabe que já esgotou a edição de hoje, né? Porque eu saí lá na terceira página e disse que compraram tudo, né? Isso. Minhas filhas. E a rádio bate o recorde de audiência amanhã. Programa que horas mesmo? 7 horas da manhã. Você vai acordar pra ouvir ou não? Vou. Não vai, não mente. Deu uma titubeada pra falar aqui. Não mente. Agradecendo a parceria com o Metropolitan Restaurante, que encaminha aqui o cafezinho nosso do Café com Política. Voltamos eu e Bizarra na segunda-feira no Cidade 360 e na próxima sexta-feira o Café com Política.